Beto Rodrigues na área. Acabou o chinesão. Tem muita gente aí que gosta de operar na liga chinesa, acorda cedo para fazer os jogos do campeonato chinês. E acabou nessa última semana com o Evergrande, maior campeão chinês, perdendo a final para o Jiangsu. E vou te falar como que eu operei nesse jogo na segunda partida da final, onde a gente quase conseguiu, melhor dizendo, um LTD perfeito. Roda a vinheta. Bom, como eu estava dizendo então, final do chinesão entre o Evergrande e o Jiangsu Suning. Esse Jiangsu que tem os brasileiros Miranda, Alex Teixeira e Éder, naturalizado italiano. O primeiro jogo foi 0 a 0, então já um jogo que a gente poderia prever um jogo mais under, mas pelo histórico das equipes, eu já estava até um pouco otimista para essa segunda partida da final. São duas equipes bastante ofensivas, com médias de gols altas, né, durante toda essa liga chinesa. Então eu vim esperando que poderia ter a possibilidade de fazer o LTD, que é o meu método principal. Nesse jogo, por muito pouco não entrou um LTD perfeito. Eu vou te explicar agora o porquê eu considero esse teria sido um LTD perfeito, quais são os critérios para que eu identifique ou que eu classifique como o método tenha se encaixado com perfeição. O jogo começou razoavelmente aberto, as duas equipes buscando gol, então a gente já fiquei um pouco mais animado que de fato poderíamos ter gols nesse jogo, ao contrário do primeiro. E eu entrei por volta dos 14 minutos quando a odd do empate estava 3,05. Então uma odd razoável, já estava quase liberando os 3. Eu poderia ficar bastante tempo exposto, né, no mercado. Normalmente eu fico até o intervalo ou caso o jogo perca completamente o padrão. Assim eu fiz. O jogo ficou bastante aberto logo depois que eu entrei, então eu fiquei por alguns 6, 7 minutos sem perder nem sequer um tique. A odd ficou bem equilibrada, a gente chama isso quando o mercado está lateralizado. Então a gente pode entrar no lead draw, que com o tempo passando, apesar de ser uma estratégia contra o tempo, a gente não entra em hedge, né, que o mercado adotou essa postura aí. Então foi bom, eu fiquei bons minutos completamente com o mercado parado, então não entrei no hedge, e o jogo foi apresentando algumas oportunidades, até por isso o mercado não despencou. Mais pra frente, teria alguns critérios que eu possa sair de posição. Os critérios são: se o jogo perde completamente o padrão, né? Então o jogo se tornou um jogo completamente para under, né? Então não vejo muitas perspectivas ali de sair um gol para qualquer um dos dois lados, eu poderia encerrar minha posição. O segundo critério seria se eu vejo que o mercado vai despencar. A gente consegue observar ali pelo mercado, até pelo peso do dinheiro, se a gente vê que o mercado vai ter uma queda muito brusca, o que eu poderia fazer? Eu encerro minha posição, vejo essa queda acontecer e logo depois eu posso ou não, a meu critério e principalmente a leitura de jogo, voltar, porém já com uma odd mais lá para baixo, pelo menos eu escapo aí dessa queda brusca, né? Que é o que a gente fala quando o mercado derrete ou, enfim, uma queda muito brusca da odd do empate. Essa é uma ocasião que eu também sairia. A terceira ocasião, eu estipulo como stop loss 15% de perda. Porém, é muito raro nessa estratégia bater 15%. Normalmente, acontece antes, é um intervalo. O jogo chega no intervalo, não bateu ainda os 15%. Eu nem sequer lembro qual foi a última vez que eu errei porque bateu esses 15%. Então, são esses critérios, além do gol. Caso saia o gol de uma das equipes, eu tenho por costume já encerrar minha posição em edge, lá em cima, né? Então, eu já coloco no bolso o meu lucro. Nenhuma dessas ocasiões aconteceu. Então, eu me mantive no mercado durante todo o primeiro tempo. Poderia ter saído o gol em algumas oportunidades, não saiu. Comecei a entrar em hedge só nos primeiros minutos que não, mas tranquilamente segui. Quando aos 45 minutos do primeiro tempo, um contra-ataque com o Alex Teixeira, pênalti pro Jiangsu. Pô, maravilha. Fazendo esse pênalti agora, essa odd vai lá para cima, já estamos muito perto do intervalo, vou fechar minha posição tranquilamente. Eis que surge o VAR. O VAR que não deixa a gente comemorar antes, enfim. O VAR foi lá, analisou e cancelou a penalidade. Porém, ele cancelou porque ele deu que a falta se iniciou fora da área. Então ele deu a falta no lugar do pênalti. Era uma falta bastante perigosa, falta 10 em 10 que a gente chama, mas não é um pênalti, né? Enfim. Porém, como não deu a penalidade, ele foi e expulsou o jogador que fez o pênalti. Então já as coisas começam a melhorar. Temos uma expulsão. Foi na batida da falta, a bola desvia na barreira e gol. Aí sim, temos duas situações perfeitas. Pegamos o gol
e pegamos a expulsão. Naturalmente, quem foi expulso foi o time que sofreu o gol. Então, tanto dos dois eventos, a expulsão e o gol, para o mesmo lado. E por que a gente chegaria na perfeição? Por causa do tempo em que isso aconteceu. Como eu disse, esse pênalti ocorreu aos 45. Ele foi bater a falta depois do VAR só aos 48, já nos acréscimos do primeiro tempo. Então, a gente conseguiu alinhar 3 situações muito boas a nosso favor. Quanto mais tarde sair esse gol ainda no primeiro tempo, mais paga. Porque menos tempo resta de jogo, menos tempo e menor a probabilidade da outra equipe conseguir o empate. Então a odd do empate vai subir mais. Segunda situação, a expulsão. O time agora perdendo está com um jogador a menos. Menor a probabilidade dele empatar, maior a odd. E o gol, naturalmente. Saiu o gol, então essas 3 coisas se alinharam perfeitas para o nosso green ser o máximo possível, perfeito. A única situação, e por isso que eu chamei de quase perfeito, é que apesar de ser um jogo equilibrado, ser uma final de campeonato, o mercado ainda dava um ligeiro favoritismo ao Evergrande. É o time mais tradicional, é o time de melhor campanha na primeira fase, então ele tinha ainda o favoritismo. Foi o único fator que não se alinhou. Caso o favoritismo fosse do Jiangsu, ou se o pênalti fosse, a falta, perdão, fosse para o Evergrande, se invertesse isso, aí sim a gente teria um LTD perfeito. Mas bastante satisfeito, foi a primeira vez que eu consegui um gol e uma expulsão nos acréscimos. Isso nunca tinha acontecido comigo desde que eu comecei a operar esse método, então eu fiquei bastante satisfeito, consegui fechar meu empate lá em cima, fechei a 5.4, então deu um resultado bom pelo modo do jogo, por ser um jogo equilibrado. Claro que se fosse um jogo de favorito, essa odd vai mais para cima, mas na ocasião, nesse jogo que ele poderia me oferecer, eu consegui extrair ao máximo, onde todos os fatores se alinharam. Beleza? Quer saber um pouquinho mais aí sobre o Lady Draw? Deixa nos comentários. Se quiser me mandar um direct no Instagram, tem aí também na descrição do vídeo o meu Instagram, fica à vontade, vamos trocar uma ideia sobre trade, vamos trocar uma ideia não só sobre o Lady Draw, que é o meu método favorito, como outros tantos métodos que temos por aí. Fique à vontade para comentar, beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar o dia de trading, não só o meu material, como também os outros traders que trabalham por aqui. Tá joia? Abraço, rapaziada, valeu, até a próxima.